Olá a todas e todos, meu nome é João Pedro Silva de Albuquerque, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp e pesquisador e servidor do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Eu vou apresentar para vocês o trabalho chamado CPI da Covid no Twitter, uma análise sobre a ótica dos regimes de informação. Partindo do contexto no qual se deu a pesquisa, a CPI ela foi instaurada no dia 27 de 4 de 2021 pelo Senado Federal Brasileiro, com o objetivo de apurar, de forma geral, as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A Comissão de Inquérito Parlamentar ficou popularmente conhecida como CPI da Covid e se tornou um dos assuntos mais populares nas redes sociais online, sendo muitas vezes um dos tópicos mais populares no Twitter e tendo uma grande adesão dos seus usuários, inclusive no envio de perguntas aos parlamentares que compõem a mesa da comissão e na averiguação sobre a veracidade dos depoimentos dados pelos convocados. Além disso, a CPI ela se tornou, dentro das redes sociais online, um tema que gerou polarização nos perfis que desenvolveram conversações sobre ela. Essa polarização se deu entre aqueles que apoiam as atividades da CPI e aqueles que são contrários às atividades da CPI. Nesse sentido, o trabalho parte do seguinte questionamento: como se configuram os regimes de informação nas redes sociais online sobre a CPI da Covid? Aqui escolhemos como ambiente da pesquisa a rede social online Twitter. Quanto ao marco teórico, o trabalho parte do princípio de regime de informação proposto por Gonzalez de Gomes em 2002, no qual o autor afirma que regime de informação corresponde ao modo informacional dominante em uma formação social em que são definidos os sujeitos, as organizações, as autoridades informacionais, as regras, os meios e os recursos de informação preferenciais, assim como seus modelos de organização, interação e distribuição. Nessa perspectiva, os regimes de informação possuem invariavelmente contextos sociais, culturais, éticos e políticos, permeados pelas TICs e correspondendo a infraestruturas e plataformas digitais em diversas mídias e formatos. Dentro dos regimes de informação, existe também o que Bezerra e demais autores, em 2016, chamam de ações de informação, que, de acordo com as especificidades do contexto, são configuradas como formas da vida e ações sociais. Essas ações de informações seriam caracterizadas em ação de informação de mediação, ação de informação formativa e ação de informação relacional. No trabalho, é compreendido que essas ações de informações elas também se dão nos espaços das redes sociais online, posto que as redes sociais online são sistemas que permitem a interação entre pessoas, o compartilhamento de informações e a formação de grupos, além de serem espaços em que se realizam não somente trocas simbólicas, mas transações econômicas, comerciais, novas práticas comunicacionais, relações sociais, afetivas e, sobretudo, novos agenciamentos cognitivos. Nesse sentido, também, no trabalho é compreendido de que as redes sociais online, tal qual o Twitter, são espaços em que existem regimes de informações que são perpetrados por seus usuários, mas submetidos ao regime de informação da plataforma, que define as políticas e as formas como os perfis interagem e o consumo de conteúdo. Para apoiar essa posição, também no trabalho é utilizado Bezerra, no qual ele afirma que as ações de informações em redes sociais na internet podem também ser percebidas como regimes de informação, tendo em vista as regulamentações do cyberespaço em práticas de acesso, tanto no contexto acadêmico, democrático, empresarial. Desta forma, o regime de informação dentro dessas concepções pode se constituir como um importante domínio de estudos, tendo em vista as relações de micro e macropoderes coexistentes nas redes sociais, principalmente com foco na produção e consumo de capital social na rede de computadores. Quanto ao método do trabalho, o primeiro passo foi identificar aglomerados de usuários no Twitter em torno do tema CPI, no dia 1 de julho de 2021. A ferramenta utilizada para identificar esses aglomerados foi o software de análise de redes GFI. Após identificar esses aglomerados, foram selecionados os perfis que tiveram menos de 1.000 interações em suas postagens. Pois esses tweets eles foram categorizados como positivos em relação à CPI ou negativos em relação à CPI,
Por fim, foram feitas análise e coleta dos tweets realizados por esses perfis que obtiveram ao menos 1.000 interações, utilizando a própria ferramenta de busca avançada do Twitter, mas optou-se apenas por escolher aqueles tweets que utilizaram alguma fonte para dar suporte à sua postagem, como um vídeo, um link, uma imagem, alguma outra coisa nesse sentido. Quanto ao contexto do dia em que foram colhidos os tweets. Os tweets eles foram colhidos no dia 1/7 de 2021. Nesse dia foi o dia que foi marcado pelo depoimento do vendedor que denunciou a suposta propina na compra de vacinas. Falando um pouco desse contexto, a sessão parlamentar que ocorreu no dia 1/7 de 2021 ocorreu após o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do servidor do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda, onde esses dois depoentes denunciaram um caso na tentativa de superfaturamento na aquisição das vacinas contra a Covid-19. No dia 1/7 também foi quando ocorreu o depoimento do suposto revendedor da empresa que estaria envolvida no esquema de superfaturamento de vacinas, Luiz Paulo Dominguete, e esse dia foi marcado por algumas situações e fatos polêmicos. Entre eles, os que mais receberam destaques, de acordo com os tweets coletados, foram a divulgação de um áudio pelo depoente que, segundo ele, seria sobre uma negociação ilícita envolvendo o deputado Luiz Miranda, o depoente do dia anterior, relativo à compra de vacinas contra a Covid-19 e a ida do próprio deputado Luiz Miranda até a CPI para desmentir o conteúdo do áudio e a suspeita levantadas por alguns senadores sobre que o fato de Dominguete ser uma testemunha plantada a fim de conturbar as investigações. Os primeiros resultados. Foram coletados 60.372 perfis, que se agruparam em 9 aglomerados. Desses aglomerados, 3 deles correspondem a aglomerados de perfis negativos à CPI. Eles se apresentam aqui na parte superior do grafo. Enquanto 6 aglomerados, 67% dos usuários, seriam positivos aos trabalhos que estão sendo realizados pela comissão. Esses aglomerados são os que estão na parte inferior do grafo. Aqui apresento para vocês o grafo dos perfis que obtiveram ao menos 1.000 interação. Aqui é interessante notar duas coisas. O primeiro que, apesar de ser em menor número, os perfis que foram contrários à CPI, ao menos nesse dia da pesquisa, eles apresentaram uma maior atividade. A gente pode ver pelo tamanho dos pontos, que os pontos da parte superior estão maiores do que os pontos da parte inferior, que corresponderia aos positivos à CPI. Também quanto à diversidade, os favoráveis à CPI apresentam a maior diversidade em sua composição, como políticos de diferentes partidos e perfis anônimos, pesquisadores, entre outras, enquanto os perfis contrários à CPI partem mais de perfis que são apoiadores, que são de políticos da base de apoio do atual presidente brasileiro e também de pessoas que se autodeclaram também apoiadores dele. Quanto a os conteúdos que deram base às postagens dos dois grupos. Os grupos negativos à CPI utilizaram principalmente vídeos criados no Twitter, vídeos colocados no YouTube, jornalismo informativo, algumas matérias que foram apropriadas, essas matérias que falavam mal que denunciavam de alguma forma algum problema na CPI. Também foram utilizados veículos hiperpartidários, que são majoritariamente conhecidos por serem disseminadores de fake news. Também foram feitas algumas imagens em formatos de meme e vídeos e recortes da gravação ao vivo da própria CPI. Enquanto as fontes positivas pela CPI, as mais utilizadas foram jornalismo informativos, imagens e também alguns recortes de vídeos da transmissão da audiência. Algumas considerações finais. Nota-se que existe uma instrumentalização de um regime de informação que se utiliza de fontes próprias e influenciadores cuja finalidade é rivalizar narrativamente com o que vem sendo apurado pela comissão, à medida que a imagem do governo federal vem sendo desgastada. Também a utilização de fontes como veículos hiperpartidários, jornalismo opinativo e apropriação de matérias de alguns veículos jornalísticos,
se apresentam como instrumentos de contranarrativa ao que vem sendo apresentado pela comissão e compartilhado por usuários críticos ao governo federal. O Twitter, enquanto rede social, se apresenta como um espaço no qual os regimes de informação se formam sob seus algoritmos de mediação da informação e agregação de usuários, onde as bolhas informacionais desenvolvem regimes próprios de informação, e considerações sobre como a informação se relaciona com a manutenção de poder em tempos de redes sociais online como canais comunicacionais, uma vez que foi possível notar como diferentes atores produzem e reproduzem informações a partir de diferentes polos políticos e ideológicos aos quais se inserem. Aqui são algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Agradeço a oportunidade e mais vezes declaro aqui a minha satisfação de estar participando do 10º Seminário Hispano-Brasileiro. Obrigado a todas e todas.